Opa, muito boa tarde. E aí, pessoal? Vamos lá, tem muita gente me perguntando essa questão da guerra, né? E aí, os mais próximos a gente conversa, não tem problema, a gente explica um pouco mais. Só que assim, vamos lá, vamos esclarecer alguns pontos. Primeira coisa, que você que não está entendendo nada até agora, o que está rolando com sanção econômica, com bombardeio, porquê disso tudo e tal. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: isso não é um conflito entre direita e esquerda, entre bonzinho e malvado. Isso não é um conflito tão simples assim. Se fosse, seria muito mais fácil de ser resolvido. Historicamente, aquela área lá de cima da Rússia, Ucrânia, é uma zona tensa. É uma zona tensa, não é um ambiente confortável. Tem uma série de divergências políticas, culturais, sociais, econômicas, tem uma série de divergências. Então, aquela área é uma área de constante tensão. E alguns pecados aconteceram nos últimos anos. Por exemplo, o pecado é dos países dos arredores flertarem com a OTAN ou com os Estados Unidos indiretamente, ou até diretamente, vamos dizer assim. Isso coloca em risco a própria Rússia. Ah, Michael, mas então é tão simples assim? Imagina você, se você tem algum tipo de ameaça próximo à sua casa, você fica confortável? Se você mora num bairro que a condição de segurança não é legal, o que você faz com a sua casa? Você bota muro, proteção, compra arma, faz isso. A postura da Rússia é mais ou menos essa. Só que é lógico, né, num âmbito internacional, então é tudo muito maior. O ponto que a gente tem que entender é o seguinte: as outras nações têm responsabilidades. Para quê? Para manter o equilíbrio disso tudo. Então não basta falar assim, agora todo mundo tem que entrar em guerra para defender a Ucrânia. Não é tão simples assim. O mundo que a gente vive hoje é diferente do mundo da Segunda Guerra, é diferente do mundo da Primeira Guerra. Hoje em dia, todo mundo depende de todo mundo em tudo. O mundo é globalizado. Então não basta aplicar sanções econômicas na Rússia. Não basta fazer isso. Porque várias sanções econômicas aplicadas na Rússia vão, de tabela, prejudicar o próprio Ocidente. Então não é tão simples assim esse contexto. Tudo isso precisa ser muito bem pensado, tudo isso precisa de uma estratégia muito detalhada para acontecer. E assim, não ache que essa guerra vai acabar de uma maneira tão fácil, tão tranquila. Ah, então nós não vamos fornecer isso, não vamos fornecer aquilo, vamos tirar McDonald's, vamos tirar tudo e vai dar tudo certo. Não é tão simples assim. Com relação à Ucrânia, então, a postura do presidente tá bacana, né? Combativo, chamando a população, e tem um monte de gente falando que ele é o líder do século. Não é bem assim. Sabendo que a região onde ele está, né, a região deste país, é uma região de conflito, é uma região de tensão, ele poderia, deveria, obrigatoriamente ter preservado algum tipo de relação e não flertado da forma que flertou. Agora que a panela, né, o caldo transbordou, agora o buraco é mais embaixo, agora é lógico que vai precisar partir para o confronto e chamar apoio de todos os lados. Mas existe um bastidor que precisava ter sido feito antes para se preparar. E aí, não acha que um é melhor do que o outro. Cada um está vendo seus próprios interesses na sua própria região, no seu próprio contexto. E isso que você precisa entender. Não tem que torcer por um ou por outro. Para mim, uma guerra se explica, mas não se justifica. Porque tem gente que não se odeia se matando em nome de ideais de outras pessoas, que por acaso estão à frente do comando da nação, daquelas nações. Beleza? Então não é tão simples assim. Uma guerra, para mim, ela se explica sim, mas não se justifica. Você não justifica para um filho perder o pai em confronto, você não justifica nada disso, entendeu? Então qual que é o ponto ali? Na Ucrânia deveria ter acontecido um bastidor antes de tudo isso. E quando você compara um presidente com o outro, você tem um cara que veio do serviço secreto, trabalhou com inteligência a vida inteira, se preparou para este momento por mais de 20 anos, vai ter perdas, vão ter baques, né? Vão sim, mas ele está estrategicamente preparado para isso tudo. Enquanto um outro que tinha uma política um pouco mais social, humanitária, que também é importante
mas deixou seus pontos estratégicos vulneráveis, a questão da sua defesa vulnerável. Então você precisa entender tudo isso que está acontecendo de uma visão um pouco mais, tipo um helicóptero, sabe? Enxergue por cima os movimentos. Não ache que é simplesmente um conflito entre direita e esquerda, é um conflito ideológico, porque quer aumentar o país, quer aumentar isso tudo. Agora, você, o que a gente pode fazer? Muito pouco. Cidadãos comuns têm muito pouca ou zero influência nisso tudo. O que a gente pode fazer é o seguinte, é nos prepararmos minimamente para os impactos que virão na economia, né? No combustível, na alimentação, né? Nas comunicações. Isso a gente pode tentar fazer. Agora, influenciar diretamente lá no conflito, praticamente nada. Praticamente nada. Beleza? Espero que tenha servido para você enxergar por uma outra ótica um pouco de tudo isso que está acontecendo. E minha sugestão, acompanhe as notícias, mas assim, sempre tente enxergar o bastidor. Use um paralelo entre o que uma pessoa noticiou e o que a outra pessoa noticiou. Seria muito fácil se o mundo fosse assim, simplesmente ideológico e tudo se resolvesse da melhor forma possível, baseado numa crença de valores. Não é assim, não é assim. E aí, liderança fraca, ela cria momentos de fragilidade, é até redundante falar isso, só que ela bota seu povo em risco. E aí depois, filho, depois partir para o confronto é mera consequência. E na boa, não se justifica. A liderança precisa ser forte, precisa estruturar, precisa entender quais são os pontos de fragilidade, os pontos de risco. Cara, uma simples análise SWOT te mostra isso. Simples, 15 minutinhos, papel e caneta na mão, a gente resolve isso. Seja dentro de casa, seja numa empresa, seja no governo. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, até mais.